Agora sim, começou. Vamos de novo. Que coisa não saber gravar? Então vamos lá. Vamos começar de novo aqui. The final section is an exploration of Augustine influence in the later medieval period and afterwards. Então, a seção final é uma exploração da influência de Agostinho no período medieval tardio e depois. O Stone, MWF, parece marca de carro isso, o capítulo de MWF, que é intitulado Agostinho e a Filosofia Medieval, mostra as variedades de influências que Agostinho teve sobre a sua filosofia na era medieval, no medieval. Boécius, Eugenia, Anselm, and philosophers important in the 12th century Renaissance of Neo-Platonic philosophy were all heavily in debt to Augustinian thought, not only for particular theological and philosophical positions, but also for his advocacy of the role of reason in human understanding. A Vera está aqui. Deixa eu... Então, Boécio, Eugênio, Anselmo, vocês conhecem Santo Anselmo? Santo Anselmo é o cara dos juros compostos, ele justifica os juros compostos de banco a partir da ideia de pecado original, Amanda, sabia disso? Sabia, Antônio? Ele fala assim, olha, o Adão comeu uma maçã, supondo que fosse uma maçã, a gente não sabe, comeu uma fruta, e a Eva também. E Jesus morre na cruz, torturado, né? E por que que tem essa diferença tão grande? Porque tem juros compostos em relação à pena. Então, ao longo do, ao longo do tempo vai passando assim, ó, vai virando juros compostos. Vocês acham que, olha, Antônio de Pádua, outro santo, teria arrancado os cabelos na hora que eu vi isso aí, entendeu? Ele falou, não, mas não pode. O que que é isso? Entendeu? Mas essa é a influência do Anselmo, doutor da Igreja Católica Romana. Mas por outro lado, o Antônio de Pádua também é doutor da Igreja Católica Romana, e os dois ficam brigando. Claro, tem um deglade, porque o Antônio fala, não pode ter usura. E o Anselmo fala, a usura pode ter, desde que seja na forma de juros compostos. Por quê? Porque teve o pagamento de Jesus que foi muito mais alto do que uma mordida na fruta que o Adão e a Eva deram. Aí, mas que coisa, né? Aí a gente vê que você consegue justificar juros compostos da maneira como você quiser, né? Não, você vai inventando história, né? Para mim, essa é a maior invenção que tem isso aí, viu? Ah, então a teologia pode ser instrumento político para justificar coisas econômicas que não deveria justificar. Perceberam? Então nós temos aí uma série de coisas esquisitas ao longo da história da teologia, de justificações que sei lá o que nós estamos lendo, entendeu? Por exemplo, São Bernardo de Claraval, que é outro doutor da Igreja Católica Romana, ele justifica o matar cristãos. Não, o matar cristão não. Justifica que o cristão mate pagão, que cristão mate pessoa de fora, né? É isso, Vera, em termos de figura de linguagem, uma alegoria, uma metáfora, né? Que passa por uma hermenêutica, por uma interpretação, certo? E aí o que acontece? O Bernardo de Claraval falava assim: olha, se a Amanda matar um pagão por aí, a Amanda vai para o céu. Por quê? Porque é a vingança de Jesus crucificado. Ô, louco! Mudou tudo tanto assim. Jesus fala assim: você não pode nem ter raiva do seu irmão aí. Daí Jesus, quando está crucificado, você pode matar quem você quiser e ainda vai para o céu? Como que pode modificar tanto? Então não é porque é doutor, né? E pelo menos na igreja católica, que a gente da teologia tem que seguir, tem que pensar, certo? Ah, é doutor, o cara tem fama, e daí? Vamos ver o que ele está falando. Deixa eu ver onde vai isso aí, né? Então, é claro que é esquisito tudo isso aí, tem que ser entendido no contexto, mas não tem jeito de tirar o erro que tem nessas teorias. Ah, mas no contexto a gente justifica, isenta a pessoa do crime, da pena e etc, né? Mas o erro continua lá. E o erro pode influenciar futuros teóricos, futuros políticos, né? Filosofia e etc. Vai lá, Cláudia, tranquilo. Né? Então, nós temos aqui uma série de problemas que a gente precisa lidar, tá bom? Então, como a gente está estudando teologia, a gente nunca deixa a teologia de lado, tá bom? A gente nunca deixa a teologia no sentido crítico de lado. A crítica, a análise, a gente nunca deixa de lado para dizer, não, se ele falou, então é. É não, vamos pensar primeiro, né? Tem a ver mesmo?
Qual é o parâmetro dentro da filosofia cristã? Jesus nos evangelhos. Ah, mas o livro do Êxodo, o livro do Levíticos, o livro do Deuteronômio. Jesus é o complemento final da lei, ele leva a lei à perfeição. Portanto, a gente lê a lei mediante ele primeiro, depois você lê a lei. Se você lê primeiro a lei, depois lê Jesus, Jesus vai ser crucificado de novo. Porque Jesus, quando ele fala assim, eu sou um com o Pai, como está no Evangelho de João, né? Quando levantares o Filho do Homem da terra, sabereis que eu sou. Esse eu sou é o nome de Deus. Quando ele fala isso, ele está condenado pela lei de Moisés. E quando ele fala isso, e quando ele fala que ele é o filho do homem é a mesma coisa que Messias, ou ungido, o descendente de Davi que iria restaurar o reino de Israel. O que acontece? Ele comete crime contra o imperador romano, porque só o imperador romano é divino. Só ele pode ser o rei ungido. E aí, Jesus está sob duas condenações de lei, que é aquilo que mata ele, de qualquer jeito. Né? Então, a gente não pode ler de acordo na perspectiva do Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. A gente tem que ler na perspectiva de Cristo primeiro. Né? E aí, quando a gente lê na perspectiva de Cristo primeiro, se a gente lê o primeiro, o Antigo Testamento, então a gente tem que ler também a produção teológica que foi feita depois do Pentecostes também, depois da manifestação da igreja. Certo? Também tem que ser lido dessa maneira. Se a gente está fazendo teologia, você não pode ler aquilo solto. Ah, não, tudo bem. Falou depois de Pentecostes, está tudo certo. Não está tudo certo. Tem que ser lido da maneira na qual Cristo continua sendo a lâmpada que ilumina o caminho. O sal da terra principal é Jesus. Então, aí, primeiro elemento é o evangelho, depois que vem o resto. Então, a primeira perspectiva que a gente tem que realmente entender muito bem é a perspectiva do evangelho. Se a gente nunca leu os quatro evangelhos, está na hora de parar um pouco o tempo e ler, e tentar entender aquilo, né? Pegar os parâmetros daquilo, tá bom? Então, nunca li, nunca tive interesse. Não, então tem que começar a ler, senão não tem o parâmetro, né? Então, e Boécio, Eurigênio, Anselmo, que é onde a gente parou bastante tempo aqui para falar sobre esses problemas, e os filósofos importantes no século XII, na Renascença do século XII, lembra a Renascença Cultural do século XII? O que começou a acontecer no século XII? O pessoal começou a traduzir coisas que não existiam antes. E aí começa a influenciar todo mundo, porque a gente começa a entender, o pessoal começa a entender de outra maneira a cultura deles na Europa. Aí começa a traduzir os grandes tratados da filosofia grega, tratados ligados à filosofia romana, política, e aí começa a ter obras completas de Aristóteles, Platão, começa a aparecer as obras completas dele também, então começa a mudar a percepção, porque até aquele momento que eles tinham eram fragmentos. Aí começa a mudar toda a percepção também da literatura e etc. Isso é chamado de Renascença do século XII, que é o momento também onde está surgindo as universidades, né? A gente tem, vocês estão estudando teologia, vocês têm essa linhagem, né, que vem aí do século XII, do surgimento das universidades na Europa, né? Então, da filosofia neoplatônica. O que é o neoplatonismo? O platonismo ele é dividido em três fases. Quem assistiu meus vídeos lá, de introdução a Agostinho, sabe, né? Ele é dividido em três fases. A fase neoplatônica é do século III depois de Cristo em diante, com a academia de Porfírio, Plotino e outros, né? Que estão ali, certo? Então, were all heavily in debt to Augustine thought. Todos eles têm um débito e tem assim, tem uma dívida pesada com respeito à influência do pensamento de Agostinho. Not only for particular theological and philosophical positions, but also for his advocacy of the role of reason in human understanding. Não somente nas posições particulares, teológicas e filosóficas, mas também em relação à sua defesa, à sua advocacia, em relação à função da razão no entendimento humano. Agostinho é também. Como é que a gente chama entendimento humano mesmo? A função da razão no entendimento humano. Epistemologia.
certo? Isso é uma epistemologia. Ai, então, uma epistemologia é uma coisa muito, muito difícil, meu Deus do céu, é uma coisa de louco saber como o ser humano pensa, ele conhece. Não, para. É que o pessoal da epistemologia deixa complexo a coisa, porque do jeito que eles falam e tal. Mas não é, não. Agostinho é o pai da coisa aqui. Antes dele veio Aristóteles, veio Platão, veio outros pensadores, mas dentro da filosofia cristã, ele é o pai da coisa. Ou melhor, um dos pais da coisa. Eu acho que é o principal, mas, né? Então, como? Como que a filosofia cristã entende como o ser humano conhece, né? Então, a gente vai estudar isso também, a epistemologia agostiniana. Agostinho é também frequentemente visto como a fonte da escola de pensamento do século XIII. Olha lá, escola do pensamento do século XIII, popular especialmente entre os franciscanos que eram hostis à recepção de Aristóteles. Basicamente, você tem uma um quebra. Agora vem as fofoca. Agora é a fofoca fifi da Idade Média. Vamos lá. Fifi da Idade Média. É, você tinha o Bonaventura de Bonarédio, você tinha a galera dos franciscanos, que estava numa ascensão tremenda. Do outro lado, você tinha os dominicanos, que estavam numa ascensão tremenda também. Então, você tinha Domingos de Gusmão, 10 anos mais velho do que São Francisco de Assis. Eles se encontram, eles trocam o cinto, o cinto de couro que os dominicanos usam até hoje. É o cinto de São Francisco de Assis, aquele cinto branquinho que tem nas estátuas de São Francisco de Assis, veio de Domingos de Gusmão, certo? Então, eles trocam figurinhas e começa uma competição velada entre eles. Quando surgem as universidades, quem é que vai ocupar as cadeiras das matérias que são estudadas dentro da teologia? Né? São os franciscanos e os dominicanos. E aí começa uma disputa entre eles. No ápice dessa disputa surge Bonaventura de Bonarédio, franciscano, e o outro lado ocorre outro, que é o Tomás de Aquino. Bonaventura de Bonarédio, franciscano, defende o neoplatonismo. Tomás de Aquino, como vem de Alberto Magno e Pedro Abelardo, defende o quê? O aristotelismo, como meio de entender as Sagradas Escrituras e usar a razão para entender as verdades da fé, de modo a fortalecer as verdades da fé e a fé das pessoas. Beleza, mas isso você tem que lembrar que é no campo universitário, o campo de vocês, certo? Para o povo, aí muda um pouco, porque aí entra as questões de teologia pastoral, homilética, né? Como convencer o povo, como fazer apologéticas, etc. Aí já é outro âmbito. Mas o pessoal que está lá em cima, que estuda, etc., é ali que está a disputa. E aí o que acontece? O, o- Surge pelo Papa João 22 a Inquisição. Até o século IX na igreja, demônios, esse negócio de fazer simpatia, né? Esse negócio de fazer magiquinha, etc. Até o século IX, a igreja tinha santos falando assim: isso é coisa de gente tonta, é viagem isso aí. Isso não tem nada a ver. A igreja não tem que se preocupar com isso. Isso é coisa de viagem, 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 né? Não tem nada a ver isso aí. E tinha também a questão do sábado negro, Black Sabbath, sabe? Sábado das bruxas, né? Domingo é o dia da ressurreição, logo o sábado é o dia tenebroso. A igreja considerava isso até o século IX uma viagem astral de gente alucinada. Tem vários textos de vários teólogos falando que isso é uma alucinação. A pessoa está viajando na macarronada. E até falava assim, pessoa que tem muito desejo sexual por mulher tem alucinação sábado à noite com mulher pelada no mato aí. Lógico que é, certo? Isso é uma alucinação, não tem nada a ver com o capeta, não, isso é uma alucinação de desejo sexual. Beleza, até o século IX. Chega no século 11 para o 12, o Papa João 22 vira e fala assim, se não me engano esse 11 para o 12 não é porque eu não estou certo se é 11 ou 12, tá bom? Então, ele vira e fala assim, vamos retomar a questão da Inquisição. Não vamos retomar, na verdade, vamos criar a questão da Inquisição, de maneira que a igreja combata o poder dos nobres. Quem se beneficia dessa luta entre igreja e nobres? A classe comerciante. Os burgos são aquelas cidades que são feitas aos pés das estradas, das encruzilhadas, onde se encontram carrinhos que saem de mercadorias de um feudo para o outro, começa a ter comércio. E os burgueses começam a lucrar com isso. Na luta entre igreja e nobre, o que acontece? Enfraquecimento dos dois, surge o que? O terceiro poder, que é o dos comerciantes, os burgueses. Eles são os principais investidores das universidades. Isso vai desembocar mais tarde lá no liberalismo.
vai rodando, 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 vira monarquia, depois vem monarquia burguesa, os burgueses continuam ganhando o quê? Dinheiro, riqueza. Daqui a pouco eles começam a influenciar a política, e daí eles falam, nós não precisamos nem de rei, nem de nobre mais. Quem financia eles é a gente. Para que a gente vai precisar de nobre defendendo a gente contra a invasão de fora, sendo que a gente pode contratar pessoas e a gente mesmo treina pessoas fica muito melhor do que esses nobres que ficam pegando dinheiro da gente. Vamos parar com isso. E aí vocês têm essa transformação radical no período europeu que gera aquilo que nós temos hoje. O que? O capitalismo. Vai gerando o capitalismo, certo? E aí nós vamos tendo essas diferentes posições até chegar no nosso tempo. Mas aqui é o centro da coisa. Quando a gente começa a entender o que está acontecendo aqui, a gente consegue entender o que acontece no nosso tempo, acompanhando a linha histórica de desenvolvimento dessas ideias. Diga, Vitória. Obrigada, mestre. Só uma pergunta. Em relação a Se quando for você estava difícil, não dá para eu falando. responder, hein? Tô brincando. Se for pergunta muito difícil, eu não consigo responder, hein? Vai lá, fala para mim. Ai, meu Deus. É, quando você falava quando Tomás de Aquino ele entra, né, no panorama, eu só tenho uma dúvida aqui. Ele seguia esta corrente aristotélica, Santo Agostinho sigue a corrente platônica. Existe esta tensão, né, entre os Uhum. dois modos de entender a razão e a fé. Mas agora existe alguma proposta teológica que sabe que tenha uma proposta diferente, que não seja razão e fé como duas esferas separadas? Não sei Não, se se nesse entende período nós a minha temos pergunta. sempre, nesse período aqui nós temos sempre a razão subordinada à fé. Qual é a utilidade da filosofia? Justificar a fé. Posteriormente, com o avanço do capitalismo e o avanço das classes comerciantes, que necessitam da técnica como objeto para produzir novos produtos, para atender novas demandas do mercado, que não é que a demanda está lá porque pediram, é porque os caras inventam produto e aí criam uma demanda nova, entendeu? Então, por meio da tecnologia, como hoje, né? Vocês tinham necessidade de tantos apps? Não. Aí o cara começa a lançar app e cria uma demanda, entendeu? Porque facilita a vida, né? Então é mais ou menos por aí. Então, com a ascensão da técnica, cria-se um problema que é a substituição Deus vai sendo colocado de lado como a coisa mais importante e o que vai ficando no centro é a técnica. A técnica se torna a coisa mais importante junto com o mercado, junto com o acúmulo de capital, entende? Junto com a circulação de capital, junto com as políticas públicas e privadas de acúmulo e circulação de capital. Então vai mudando o parâmetro. Nesse ponto que nós estamos aqui do texto, né, que é Anselmo, Boécio e etc., era, pelo menos na esfera que nós estamos, que é a esfera do estudo acadêmico, Deus estava no centro. Depois ele passa a sofrer, essa centralidade do significado de Deus começa a sofrer abalos. Logo, a filosofia começa a também se modificar nesse processo. A teologia se modifica, a filosofia se modifica, até que no século XVIII, na verdade século XIX, a filosofia se destaca completamente, se desprende completamente da teologia, certo? Que ocorre lá com o Hegel, né? Só com Hegel que a filosofia se desprende como disciplina autônoma. Então, isso que quer dizer que só com Hegel que a filosofia, enquanto razão autônoma humana, se desprende da teologia. Então, é muito pouco tempo. Porque se a gente for ver século XIX, 20, 21. Compara com o quanto de que ela esteve subordinada à teologia, é muito mais, né? Mas aqui no Brasil, na nossa cultura, na nossa herança histórica, aí eu não consigo enxergar que essa efetividade da separação entre filosofia e teologia tem ocorrido, de fato. Mesmo porque quem estuda filosofia aqui são alguns poucos e normalmente ligados a seminários, né, católicos, etc, né? Então é pouca gente que se interessa por filosofia acadêmica mesmo, e se comparado com as demais áreas como engenharia, medicina, direito, e,
E normalmente quem está lá dentro das faculdades de filosofia sempre tem um histórico, assim, sabe, religioso por baixo. Né? Não, eu era seminarista, não, eu queria ser freira, eu daí deixei aqui ou então já que eu quero ser freira, mas estou fazendo uma formação, ou então eu sou de alguma igreja, estou fazendo formação em filosofia, entende? Então não me parece muito que a gente está muito distante, assim, dessa realidade mais próxima aqui, desse período da formação das universidades no que diz respeito à nossa cultura brasileira, sabe? Então, muito boa a sua pergunta, Vitória, mas tá muito difícil, tá bom? Então eu só consigo responder até onde eu aguento, né? Então, é, isso. Aí aqui a Antônia fala assim, também tenho dificuldade de separar. A Antônia hoje está com o nome de Motorola Moto, G54 5G, né? Então, a Antônia Motorola hoje, hein? Então, vamos lá, continuando Professor, aqui. eu tô É. tentando aqui acertar os botãozinhos aqui pelo celular e tô toda atrapalhada. Não, mas vai dar Ah, certo, daqui a pouco você muda esse nome. Então, então, o que aconteceu? Que o Tomás de Aquino quase morreu queimado. E toda a teologia de Tomás de Aquino foi apagada por pelo menos 150 anos. Vocês acham que só hoje a geração do Oliver, a geração da Milena, que não cancelam os outros? Não, nesse período também tinha cancelamento. Cancelaram o Tomazinho, entendeu? Durante 150 anos. Não foi uma canceladinha, não. Foi uma mega cancelada, secular. Demorou séculos para ele voltar. Por quê? Porque nesse período nós tínhamos a entrada de um filósofo chamado Avicena. Quer falar alguma coisa sobre isso, Nayara? Nayara estudou isso também lá na filosofia. Nossa doutoranda Nayara. Quer falar alguma coisa? Não. Né, professor? Fala você, né? Que eu, né? Né? Tá bom. Então tá. É que quando a gente estuda essa parte, é tanta matéria, não é, Nayara? Mas tanta matéria, mas tanto escrito que você fica É até umas tonto, três assim. pessoas por página, quase. Então, eles vão comentando assim, é tanta gente que você fala, nossa, quem que é quem aqui? Mas então, o Avicena é mais ou menos o seguinte. Ele tinha uma ideia, ele é um filósofo heterodoxo muçulmano, ou islâmico, certo? Ele não é ortodoxo. Ele inventa coisas em relação a Alá. Então, porque ele pega uma outra referência de Aristóteles, ele entende que Alá, ele é todas as coisas. E aí fica parecido com uma ideia um pouco, uma noção geral, não é bem isso, mas uma noção geral seria o panteísmo, entende? Aquela ideia de batatona com batatinhas. Lembra que eu falei para você já em aula? Aquela ideia do Deus que vai se dividindo por batatinhas e vai criando todas as batatinhas que existem no mundo, que são todos os seres que tem no mundo, mas tudo isso é uma emanação dele, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma batata criando batatinhas, entendeu? E os franciscanos ficam horrorizados com essa ideia, e falam assim: não, não, isso aí não pode entrar aqui dentro da igreja e tal e tal. E quem estava adorando isso era uma outra galera, que era o pessoal dos comerciantes, que estavam adorando isso para abalar o poder da igreja dentro da academia. E começam a investir no Avicena. E aí o Tomás de Aquino é pego no fogo cruzado, porque ele está usando Aristóteles. O problema é que Avicena cita Aristóteles. O Alberto Magno, que é uma geração antes, universitário, junto com Pedro Abelardo, etc., que é o grande mestre do Tomás de Aquino, ele usa Aristóteles. Ele acha Aristóteles ótimo para explicar as verdades da fé. Acontece que o Avicena usa Aristóteles, e aí os franciscanos viram e falam assim: vocês são hereges dominicanos. Olha lá, estão percebendo as disputas aí? Ó? Por quê? Porque vocês estão usando Aristóteles, Aristóteles é Avicena. Quando Tomás de Aquino escreve Suma contra os Gentios, ele está se defendendo para não virar churrasco. A condenação dele foi assim: tá bom, você tem um tempo para você escrever contra a filosofia muçulmana. Se você continuar com essa ideia aí de Aristóteles, nós vamos torrar vocês. Nós vamos torrar você. E aí o que ele fez? Ele escreve Suma contra os Gentios, mostrando os erros da filosofia e da religião muçulmana, certo? Mas quem leu Suma contra os Gentios encontra lá o quê? Ele elogia muito mais que ele critica, meu. Você lê lá e fala assim: ele tá elogiando, tá elogiando, tá elogiando, tá elogiando, entendeu?
Então, mas aí a parte que ele se defende mesmo é mostrar, olha, os muçulmanos acreditam nisso e o Avicena não. Logo, eu não tenho nada a ver nem com a Avicena nem com os muçulmanos, mano. Eu tenho a ver com Aristóteles. E ele consegue desviar ali do problema de não morrer torrado. Mas Tomás acaba morrendo muito cedo. Ele morreu com 45, não é isso, Nayara? Ou 48? Tem que dar uma olhada aí. Eu acho que ele morre por aí. Ele morre muito cedo. Ele tem um problema de saúde indo para um concílio em Roma e morre, né? E olha como as coisas são. Tava eu, a Nayara, o Yosha, a Patrícia, né? A Nayara tava com problema de saúde, e aí a gente levou ela lá para a Itália. Ela tinha acabado de, nosso problema enorme de saúde, para ela visitar as catacumbas cristãs, fazer um processo de arqueologia, né? Cristã, ver os lugares onde os mártires cristãos estavam, né? Morreram e etc. E a Nayara foi com a gente, o Yoshi, que era o esposo dela na época. E aí o carro tem o piripaque exatamente no lugar onde Tomás de Aquino faleceu. Eu não sabia que era lá. A gente desceu, tinha uma igreja enorme, falei, vamos entrar nessa igreja, aí não liguei, aí vamos dar um rolê até esperar, né? Chegar um mecânico, alguma coisa assim. O que que a gente encontra? O lugar onde Tomás de Aquino faleceu. Estava bem ali. E aí eu fui, a gente entrou, papapá, fomos, fui no quarto onde ele morreu, porque eu, sem querer, virei para a esquerda, em vez de virar para a direita, porque eu sei lá porque eu virei para a esquerda, e papapá, subi uma escada, era para estar fechada a porta, eu entro, tá lá o lugar onde ele faleceu. Daí eu fico olhando e falei, esse quarto tem alguma coisa diferente. Aí tem lá uma plaquinha, aqui onde o Tomás de Aquino faleceu. Aí eu fiz minhas preces, orações e tal, desci. Quando eu desci, o lugar estava fechado, não era para ninguém entrar, mas eu entrei, sei lá como. Quando a gente sai, eu falo, deixa eu ver o carro, eu ligo a parte do carro, volta. Tá demorando muito para chegar o mecânico? Eu fui lá, liguei, o carro voltou ao normal. Eu fiquei lá com aquela interrogação na cabeça, mas o que está acontecendo? A gente deixou o carro ligado mais 30 minutos para ver se ele dava piripaque. Não deu mais piripaque a viagem inteira. A gente chegou na frente do lugar e fez. Eu falei, ué, vai carro. E não ia. Aí eu fui. A gente foi devagarzinho até que parar lá e de repente tava lá. Entendeu? Então foi a coisa mais estranha, assim, né? Que eu já vi acontecendo comigo, assim, não, não é mais estranha, mas uma das mais estranhas, né? Então, eu acabei conhecendo o lugar onde o Tomazinho faleceu. E quem é o cara que o Tomás de Aquino mais cita nas obras dele? Obras todas incompletas. O Tomás de Aquino conseguiu fechar só a Suma contra os Gentios. Suma Teológica está aberta, outros escritos dele finaliza escritos menores, mas as grandes obras ele deixou incompleto, como Compêndio de Teologia, por exemplo, ele ia escrever sobre fé, esperança e caridade, sobre o Pipino, era o nome do secretário dele, entendeu? Então, não é, como é que era o Não nome, era Nayara? Piperno? É piperno, mas se a gente for traduzir é pepino, né? É. Então, aí ele só escreveu o primeiro livro, faltou a esperança e a caridade, né? Então ele não completou a obra, morreu antes. Então ele morre nesse período aí, né? Mas a pessoa que mais aparece nos escritos de Tomás de Aquino não é outro que o Agostinho. Agostinho aparece para todo o lado. O que leva a gente a ficar, né, pensando o que estava rolando entre franciscano aqui e dominicano, afinal de contas, né? Que são duas ordens medicantes que fazem votos de pobreza, né? Mas na minha cidade tem franciscano e tem dominicano que é rico, mas aí as ordens vão sofrendo modificações depois de seus fundadores, né? Mas aí é papo para outra coisa, para eclesiologia. Mas vamos continuar aqui. Stone argues that this scholarly commonplace is in some ways a caricature of a much more complicated reality. As Stone points out, even such leading proponents of Aristotelianism as Abelard and Aquinas frequently cite Augustine and take his views as authoritative. Então, o Stone, que é o autor desse capítulo, argumenta que o lugar comum dos estudiosos, scholarly, ou pesquisadores, é, de algum modo, uma caricatura muito mais complicada do que a realidade. Ou seja, né, a ideia de que todos eles estavam unidos e não sei o quê, não é verdade, né? Como apontado por Stone,
até mesmo proponentes que eram líderes no aristotelismo, como o Alberto e o Aquinas, frequentemente citam Agostinho e tomam suas visões, seus pontos de vista, como ou autoritativos, certo? Que leva a gente a ficar pensando também nas obras de Lutero. Vocês já leram as obras de Lutero? Eu já li. E eu tenho aqui, tá tudo aqui atrás de mim. Não aqui, tá para baixo, ali nas portinhas ali, as obras completas de Lutero, na Sociedade Luterana do Brasil. Tá tudo traduzido. E é muito engraçado, é super interessante, mas ele faz críticas ao Tomás que me levantava a dúvida se ele estava lendo o Tomás de Aquino. Eu acho que não, porque pela quantidade de coisas que ele escrevia, ele não podia estar lendo Tomás de Aquino, porque ele estava escrevendo demais e fazendo muitas traduções. Por exemplo, ele traduziu a Bíblia inteira com comentário do hebraico para o alemão, uai. Então, como é que alguém vai ter tempo para ler? Mas, então, eu sinto que às vezes ele faz algumas críticas ao Tomás, assim, né? Algumas vezes parece que ele não está sabendo que o Tomás está citando da onde ele veio, né? Porque o Lutero, ele era um monge agostiniano, né? Então, às vezes ele critica o Tomás sem saber que aquilo que o Tomás está falando veio do Agostinho, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Então, aí, aí fica mais interessante ainda se ler o Lutero, entendeu? Porque você começa a dar risada e fala assim: "Ê, você não sabia que isso aqui quem falou foi o Agostinho, é?" E que é uma paráfrase do Tomás apenas, né? Mas é bem interessante. Eu acho que vocês deveriam ler todos esses caras, entendeu? Ler o Tomás, ler o Agostinho, ler o Lutero, ler o Calvino, entendeu? Principalmente esse pessoal. Agora, se vocês quiserem pegar pelo lado das mulheres, eu acho que vocês deviam ler Catarina de Sena, Hildegard von Bingen, né? Teresa d'Ávila, Teresinha do Menino Jesus. Essa galera aí é uma galera potente no lado feminino, né? Se vocês quiserem dar uma lida, vocês vão ficar meio impressionados. Eu sempre fico impressionado com a Catarina de Sena, por exemplo. O nível da precisão teológica dela. Eu fico olhando e falo, cara, como é que pode? E era analfabeta, né? Diz a geografia dela que era analfabeta. Jesus ficou incomodado com isso, apareceu para ela e falou assim: de agora em diante você sabe ler e escrever. E aí ela começou a ler e escrever na sequência, dizem. Mas a gente já encontrou coisas que talvez tivessem pessoas junto com ela que fossem auxiliares dela que liam e escreviam para ela. Então a gente não sabe muito bem. A geografia é sempre propaganda, né? Para a gente que é da teologia, a gente fala, bom, a geografia é um pouco propaganda, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Às vezes tem verdades lá também, né? Mas a gente sempre toma um cuidado a mais em relação a isso, né? Então, Stone goes on to consider the various attitudes taken towards Augustine thought in the 14th century. Então, Stone sempre considera as várias atitudes tomadas para com o pensamento de Agostinho no século XIV, onde há um movimento distintivo neo-agostiniano e na fase inicial, ou período inicial da Reforma, com Lutero, onde Agostinho era uma importante influência nos pensadores humanistas, os pensadores humanistas, né? A Antônia falou assim, acho que era para você visitar e ver com seus próprios olhos o local onde o Tomás faleceu. Pode ser, né? Se a gente assume a perspectiva da filosofia cristã de que tudo é providência e pré-determinação divina, então realmente pode ser, né? Nessa perspectiva, sim. Então, quando Agostinho, nessa fase, no movimento neo-agostiniano, nós temos a navalha de Ockham, que o Lutero usa. O que que é isso? Sola Escritura. Você deixa o magistério e a tradição como fontes secundárias da igreja e usa só a Bíblia como fonte primária, certo? A Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Grega, obviamente, reagiram a isso, dizendo não, a gente vai continuar usando o magistério e a tradição como fontes no mesmo patamar que a Bíblia. O Ockham era um franciscano, portanto, ele usava as referências platônicas e Agostinho. Ele dizia que não, que tem que ser só a Escritura como fonte de revelação, nada do magistério da Igreja, que seria a interpretação da Igreja, que vocês conhecem até hoje, né? A Igreja Católica Romana, grega, etc., tem cartas, tem encíclicas, tem constituições, etc. E aí é lá que você pega a interpretação majoritária da Igreja, certo? Ah, mas eu faço parte de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, nós não temos isso.
certo? Não tem. Por quê? Porque já trabalha a questão da navalha de Oca, né? Que é só a Bíblia. E aí você tem o quê? Tratados sobre a Bíblia, né? Mas não tem como fugir muito dessa questão de interpretação, viu? Ah, mas eu sou da. A Vera diz assim, professor, quando você fala magistério, quer dizer o quê? É justamente isso, o Vera, são os catecismos da Igreja Católica Romana, da Igreja Católica Grega, são as encíclicas papais, as constituições apostólicas papais, são, por exemplo, aqui no Brasil, os documentos do Concílio Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica Romana, eles têm um monte de instruções pastorais lá, isso é chamado de magistério, certo? Por exemplo, uma das coisas que eu comprei lá foi instruções pastorais para o exorcismo. Eu fui lá ler, entendeu? Um catatal desse tamanho, assim. Né? E aí eu fui lá ler, vamos ver o que é qual a instrução pastoral. Isso é chamado de magistério. Né? E a tradição? A tradição, como eu disse, não vai ter como escapar muito disso também. A tradição vocês estão estudando agora comigo, que é o quê? É o Agostinho, o Tomás de Aquino, entendeu? O Anselmo, Edegardes von Bingen, e o que se reveste disso no protestantismo seria Lutero, Calvino, quem mais? Armínio, né? John Wesley, toda essa galera aí, em outras palavras, eu vou ficar citando 30 milhões, seria o que a gente chamaria de tradição e magistério para dentro do protestantismo, tá bom? Então não tem como escapar disso. Mas o que corta entre as duas tradições é o grau de autoridade de citação, certo? É, a religião católica na verdade, é cristianismo, né? A gente chama de cristianismo, né? A religião. Mas na vertente católica, assim como tem a vertente protestante. Assim como tem a vertente, dentro do protestante tem a vertente, subvertente evangélica. Dentro da vertente evangélica tem a evangélica e a evangélica, ou neopentecostal, né? Então aí a gente vai abrindo a coisa, né? Aí se a gente for nomear a igreja, fica complexo o mapa, né? Se a gente for nomear por igreja. Igreja é, pentecostal do Reino de Deus, né? Igreja Deus é amor, aí vai abrindo. Vão percebendo? Vai abrindo, vai Assembleia de Deus, vai abrindo, abrindo, aí, nossa, fica uma coisa gigantesca, né? Enquanto que do lado lá da tradição antes do Lutero, você tem cinco. Certo, você tem cinco. Eu posso colocar para vocês depois no grupo. Você tem cinco só. E para depois do Lutero tem muita gente, meu. No lado do Lutero, ou seja, no lado do protestante, tem muita gente. Ele vai abrindo, assim, não dá para mapear. Porque, porque o pessoal vai criando novas igrejas, etc. E a coisa vai, vai, vai. Nossa, não dá para mapear, né? Então, para o lado antes de Lutero, você tem cinco grandes, né? E pro lado do Lutero da Reforma, meu, é muita igreja, cara. Né? Sabe? É demais, assim. É, isso você acha bom ou ruim? Eu acho bom. Por quê? Ué, se tiver só cinco no mundo todo, tem sentido de unidade, mas ao mesmo tempo tem problemas. Eu acho que o evangelho, o anúncio de Jesus tem que ser feito para todos os povos, nas suas culturas, e vai aparecer a igreja mesmo. E qual é o problema, entendeu? Agora, o pessoal não gosta, né, que eu falo isso aqui, né? Porque o pessoal acha que tem que ser só a minha igreja que tem que mandar em tudo, né? E isso aí é um obstáculo para o anúncio do evangelho também. Uma única igreja que manda em tudo vai criar obstáculo para o anúncio do evangelho, né? Por quê? Porque pessoas entendem e sentem as coisas de maneira distinta, né? Certo? Então, mas vamos lá. Então, Agostinho foi e continua sendo até hoje uma influência importante sobre os pensadores humanistas. Nossa, a gente acaba de tocar num espinhal aqui. É um espinheiro só isso aqui. O quê? Pensadores humanistas, né? Exatamente, entendeu? Eu acho que, né, eu acho bom, entendeu? Ter várias igrejas, várias possibilidades de pensamento, desde que uma não queira dominar sobre a outra e faça o anúncio do Evangelho de Jesus, né? Eu acho que é bom. Aí tem gente que fala assim, é porque você é um pensador do liberalismo, da teologia liberal. Ué, ué, como é que pode? É meio assim, né? Como é que não vai ser? Como é que vocês não vão ser pensadores dentro do liberalismo, sendo que vocês estão vivendo economicamente e politicamente isso o tempo todo? E como é que não vai ser?
ninguém é estranho, a Ô, pessoa fala assim, eu não. Eu é, sou da época, eu profe- sou um antiliberal. Ué, mas como é que você vive? o professor, a gente observa as pessoas, eu fico olhando, eu acredito no o Deus que eu acredito, ele é tão grande que ele não se enquadra em caixinhas, ele é único. O que nós É, então, analisamos é vias diferentes. Mas Deus, ele é isso. o único. Daí eu acho, assim, muito difícil eu querer ficar enquadrando ele, colocando ele fragmentado, como se eu escolhesse o que está certo ou errado em nome dele, né? Então, eu também acho muito complexo isso, entendeu? Porque cada realidade regional envolve uma coisa distinta, né? Os católicos seguiram finalmente, depois de 300 anos de atraso, começam a pensar numa igreja sinoidal, ou seja, numa igreja regional. Quem fazia isso são os protestantes há 300 anos atrás, a questão da missiologia. Quem teve uma matéria comigo lá na graduação de Teologia EAD, né, da Universidade Metodista de São Paulo, viu isso comigo. Eles estão 300 anos na frente em termos de ecumenismo em relação à Igreja Católica Romana, que não sabe para nada. Eu acho que também, mas a igreja grega eu não sei ainda, né, que eu tenho que ir lá estudar isso, mas é assim, né, é abismante, assim, né, de ver como os caras são lentos, entendeu? E aí agora o Papa Francisco falou, vamos colocar sinoidalidade, quer dizer, regionalidade, e o pessoal já não gostou. Aí só está 350 anos atrás só do pessoal já que está trabalhando pelo meio protestante, meio evangélico, indo a todos os povos anunciar Jesus, já estava pensando em regionalidade naquela época, já tinha concílios da parte deles, que seriam essas grandes reuniões ecumênicas, né, que todas as igrejas fazem a cada 4 anos ou a cada 2 anos, né? Mas vamos lá, vamos continuar, né? O artigo ou o capítulo do Mateu, que é Agustianismo pós-medieval, conclui o volume com uma discussão sobre os conceitos de Agostinho e suas visões, quer sejam explicitamente reconhecidas como agustinianas ou não, né? Na filosofia moderna. Ah, agora ele entra no nosso tempo, ó, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Mateu argumenta que Descartes was truly Augustinian in his approach. Ou seja, o pai da filosofia moderna, Descartes, foi agostiniano na aproximação sua em relação a corpo e mente, olha lá. Particularmente no seu foco sobre a perspectiva em primeira pessoa, bem como em certas visões filosóficas, como a sua visão da mente. Malebranche foi explicitamente was explicitly about his debt em Agostinho. Ah, Malebranche foi claro e explícito sobre o quanto ele devia ao pensamento de Agostinho, especialmente na sua epistemologia, teoria de conhecimento. Ó. Então nós temos aqui, ó. Como eu disse para vocês, a ideia é sempre ruim quando a pessoa tenta circunscrever o cristianismo, como disse Antônio, dentro de uma caixinha. O cristianismo ele se espalha, ele vai para dentro assim, ó. É igual aquela parábola do grão de mostarda, sabe? Que vira uma árvore gigantesca que vai. Na verdade, é um arbusto, né? Foi trabalhado de outra maneira aqui. Mas se vocês forem atrás de que é essa árvore que Jesus fala, é um arbusto gigantesco que tem lá em Israel, né? E não sei, não dá para as árvores fazerem ninho nela, tá bom? Então, a não ser que seja árvore de bicho de chão, aí talvez, né? Se for tipo umas codornas, talvez. Mas a imagem de uma árvore gigantesca que sai de um grãozinho e vai estendendo seus ramos para todos os lados, isso é muito interessante. É isso que acontece mesmo. Olha lá. Descartes, o pai da filosofia moderna, o matemático tremendo, usa Agostinho. Malebranche usa Agostinho, né, que estava estudando a filosofia da mente. Outros como Hugo Grotius, o pai da ideia de lei natural e paz internacional por acordo, Hugo Grotius. Were more influenced by Austrian theories of just war, olha lá. Foi muito influenciado pela teoria de Agostinho sobre a guerra justa. Leibniz, um dos criadores do cálculo integral e daquilo que a gente está usando agora, que é o código binário, 0, 1, a lógica do código binário, foi ele que criou. E a partir não só da referência agostina, mas da referência chinesa também.
A knowledge in self in debt to Agostinho coloca-se a si mesmo como alguém que deve a Agostinho por certas visões da filosofia da religião. Lembrando que Leibniz é o primeiro cara a colocar um tratado gigantesco sobre por que existe mal no mundo, e claro que ele defende uma ideia muito diferente de Agostinho, porque ele defende a ideia de uma mônada, uma ideia de uma substância que concentra tudo lá dentro, porque Deus quis assim, né? Então, o Leibniz nunca deixou de ser também cristão, né? Including The Problem of Evil, tá vendo? Teodiceia. Aí depois nós temos, olha, o Mathieu goes on to canvas an array of other philosophers, including Mill, Berkeley, Wittgenstein e Russell. Então, o Mateu continua, né, dentro de uma tela, canvas, com um arranjo de outros filósofos, que incluem John Stuart Mill, que é um dos principais filósofos do pragmatismo e do capitalismo, o Berkeley, que é um dos principais empiricistas ingleses que nós temos, Wittgenstein, que já é contemporâneo da filosofia analítica da religião, um dos pais da filosofia analítica da religião e os pais da questão da linguagem contemporânea, e Russell, né, que daí já é um filósofo bem contemporâneo que fala de muitas coisas. Arguing that in other respect or another, these philosophers show the continuing power of Augustine thought. Argumentando que todos esses filósofos, de alguma maneira, continuam a mostrar o poder do pensamento de Agostinho. Olha onde vocês estão entrando. O cara está em tudo. Por quê? Porque ele carrega Jesus como sendo o centro da significação de tudo aquilo que ele faz. Agostine thought is so rich and the scholarship on it's so diverse that capturing it adequately in one short volume is not possible. Então, o pensamento do Agostinho é tão rico que a sua pesquisa, que uma pesquisa sobre isso, e a sua pesquisa sobre isso, é tão diverso que capturar isso adequadamente em um volume curto não é possível. Olha o tamanho do homem, né? O africano, né, da Argélia aqui, né? O cara é um monstro, é uma coisa gigantesca. But the 16 scholars whose work is presented in this volume had provided a stimulating contribution to our understanding of Agostinho. Mas os 16 pesquisadores, cujo trabalho é apresentado neste volume, proveram uma contribuição estimulante para o nosso entendimento de Agostinho. Their chapter constitute a provocative next step in the ongoing project of comprehending, critically assimilating, and making use of Augustine's deep and insightful legacy to Western philosophy. Então, esses capítulos constituem um próximo passo provocativo no projeto de compreensão criticamente assimilado e que fazem uso profundo e insightful, né? Ou seja, cheios de insights sobre o legado de Agostinho na filosofia ocidental, certo? E aí nós chegamos então ao início, da onde eu queria chegar com vocês, para depois que a gente vê esse capítulo aqui do James O'Donnell, Agostinho em seus tempos e vidas, aí a gente pode então depois entrar, finalmente, nós retornamos para as obras fundamentais de Agostinho, a gente faz um bem bolado, entendeu? Tem hora que a gente usa esse livro, também a gente vai usar outros livros, e os textos majoritários de Agostinho a gente vai lendo. E a gente vai em ordem cronológica. Qual o primeiro livro que ele escreve mesmo? Vida Feliz, não é o Contra Acadêmicos. O Contra ele estava produzindo. Mas o primeiro livro que ele faz mesmo é o De Beata Vita, né? Onde ele coloca a ideia de se o ser humano é capaz da felicidade, que é uma pergunta essencial. Você é capaz de ser feliz? E aí a pessoa fala, claro que eu sou, não, mas uma afirmação assim, claro que eu sou sem pensar, não é a melhor coisa do mundo, né? Claro que eu sou. Como assim? Como é que você justifica isso? E como que Agostinho vai justificar isso? Pela possibilidade da posse de Deus. A posse material de Deus não é possível, mas a posse espiritual de Deus é, o que ecoa, obviamente, para o Evangelho de João. Deus é espírito, e os seus adoradores o adorarão em espírito e verdade. Lembra Jesus falando isso? O que quer dizer espírito? A palavra espírito tem várias acepções, dentre elas, mente, certo? A nossa mente. Então, a gente só alcança Deus por meio da nossa mente.
né? Claro que quando Jesus fala Deus é espírito, Jesus não está reduzindo Deus à ideia de espírito que a gente tem, né? Senão aí seria uma complicação para o próprio Jesus. Mas ele está usando, como a Vera colocou, uma analogia para tentar mostrar para o Nicodemos a ideia de Deus, a noção de Deus, certo? Porque Deus necessariamente supera a ideia de espírito em muito, né? Necessariamente, porque se a gente consegue conceber alguma coisa que abarque, circunscreva a Deus, ou seja, defina Deus, a gente acabou de fazer uma humanização de Deus. Aí esse Deus não é Deus, certo? Deus continua sendo algo que está além da nossa capacidade. Nós conhecemos Ele em Cristo. Em Cristo a gente se torna capaz de Deus, né? Então, pelo lado humano, né? Sabendo que a gente nunca vai alcançar. Agora, como é que funciona? Se a gente nunca vai alcançar, como é que Deus se revela para a gente fica feliz com isso? Porque aí nós temos a religião do mistério. Deus capacita a gente para entendê-lo, Deus capacita a gente para ter uma experiência direta com Ele de conhecimento transformador e também o que envolve o nosso corpo, necessariamente, e que envolve a nossa alma e que envolve o nosso intelecto, o nosso espírito. Então, corpo, espírito e alma são envolvidas nesse invólucro todo, certo? Ah, mas o corpo não tem nada a ver. Não, tem a ver sim, tem a ver sim, o corpo tem tudo a ver. Creio na ressurreição da carne, símbolo mais antigo que todas as igrejas concordam. Pode ter pluralismo absoluto de igreja, todas elas concordam nesse símbolo romano. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna, né? E como é que o corpo ele é central. Se não fosse, Jesus não tinha ressuscitado o corpo dele, largava o corpo dele lá e aparecia só como espírito aí, né? Então é só ler os evangelhos que a gente vê. Ele fala, o espírito não tem carne como eu tenho, não tem corpo como eu tenho. E comeu na frente deles peixe e pão para a galera falar assim, mano, não é espírito, entendeu? Não é uma aparição. E por que isso aparece no Evangelho de João? Porque o Evangelho de João está sendo escrito num período onde o arianismo começa a entrar, o gnosticismo ariano começa a entrar dentro da igreja e começa a ter uma nova interpretação sobre Jesus. E aí a gente vai ter que estudar isso com calma, porque é uma questão bem interessante, mas ao mesmo tempo complexa, né? Então aqui, ó, nós vamos entrar então amanhã nessa questão do Agostinho, seu tempo e suas vidas. E, ao mesmo tempo, a gente vai trazendo paralelo com a Vida Feliz e depois com outras enciclopédias, né, que são extremamente caras, viu? Caro pra caramba! Agostinho em seu tempo. Tenta comprar para você ver, R$ 1.500. R$ 1.500, R$ 1.700. Caro pra caramba, em inglês ainda. Isso nós estamos falando na versão e-book. Se for comprar a versão física, meu Deus, caro demais. Vou mostrar para você. Eu comprei nessa última viagem que a gente foi para Roma. Ó, eu comprei aqui, ó. Isso aqui, ó. É a versão italiana desse livro. Eu paguei no desconto, porque eu conheço a galera lá. Eles fizeram um mega desconto para mim. Eu acho que eu paguei, quanto tá aqui? 168 euros. Ó, esse livro aqui. Multiplica por 7 que vocês vão ver a conta que dá. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó. Deu 168 euros. Multiplica por 7, você vai ver quanto que é, né? Tá vendo aqui, ó? Né? Então, esse aqui. E aí, fez um mega desconto para mim. Ele fez 120, não, ele fez 150, tirou 10 euros para mim, aqui, nesse livro. Certo? E essa versão italiana é uma versão que, segundo o que está escrito aqui, é uma versão, sem dúvida alguma, traduzida da versão em inglês, que é aquela versão super cara, mas aprimorada. Porque os tradutores falaram assim, ó, tem coisa que essa galera da Inglaterra fala aqui que não tem a ver, mano. Vamos melhorar isso aqui. E aí teve interferência dos tradutores chamando outros pesquisadores italianos para melhorar os verbetes que estavam sendo colocados pelos ingleses. Vocês acham que não tem disputa internacional, né? A gente acha, né, os caras estão disputando já aqui, ó. Sabe o quê? Vocês acham que vocês manjam mais de Agostinho do que a gente? Então vocês vão ver. E então fica uma outra versão, que é interessante para a gente, né? A gente pode. O problema é que não tem digitalizado isso aí. Eu tenho que tentar bater foto, extrair para vocês, entendeu? Para a gente poder usar, né? E aí a gente tem algumas fontes interessantes aqui para o estudo aprimorado de vocês.
esse dicionário enciclopédico é uma referência internacional de topo, né, da área de Agostinho, do estudo de Agostinho. Tem uma outra que é muito caro, 500 euros, 500 euros, 568 euros, é Agostinho Lexicon, que aí tem quatro, são 5 volumes, 6 volumes, um negócio assim. Muito caro, não consigo achar em PDF. Consegui achar só 2 volumes em PDF. Na verdade, são 5. Se quiser comprar em e-book, 568 euros. Ai! Entende? E é outra referência. Esse enciclopédia, o dicionário enciclopédico são as referências mais elevadas aí, junto com os artigos acadêmicos de extrato A, por enquanto a gente leva em consideração ainda essa ideia de A e B, que compõem as fontes primárias desses estudos, certo? E a gente vai expondo isso para vocês, para ir formando vocês na ideia de escrever artigos depois, né? Escrever livro e artigo, né? Porque teólogo gosta de escrever livro e artigo, né? Se não escrever livro e artigo, como é que vai fazer daí? Vai fazer só se for fazer, ficar fazendo podcast depois na internet com convidado também serve, mas não conta com produção acadêmica, né? O nosso sistema não leva isso em consideração, né? Eu tive vários problemas com isso. Tentei colocar os meus podcasts lá, os caras falaram, não, a CAPES não gosta disso, não. Tem que ser artigo ou livro. É mais artigo do que livro, então tem que ficar bom na escrita de artigo. Certo? Vamos tirar uma foto, então. Deixa eu colocar aqui um share screen de novo. Aí vocês vão se ver na tela e aí vocês fazem aí uma, uma, uma- um sorriso bem legal. A gente divulgar o nosso grupo, divulgar o histórico de vocês, tá bom? Vamos lá? 3, 2, 1. Foi. Pronto. Muito bom. Obrigado a todos e todas. Até amanhã. Mesmo horário. Tchau. Ah, boa tarde. Boa tarde.